Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos aqui iniciar mais um Tadel para você, tá bom? Estamos chegando aí ao final desse estudo aqui sobre o livro de Gênesis, tá bom? E eu tenho certeza que você foi muito abençoado, né? Eu tenho certeza que você recebeu aí do Senhor várias experiências maravilhosas. E eu quero dizer para você, continua lendo aí esse livro, tá bom? Porque o que eu fiz para você foi um estudo panorâmico, tá? Então, assim, ó, são coisas assim, eu peguei apenas algumas partes, não dizendo que o todo, né, não é importante, mas eu peguei algumas partes importantes para que você pudesse crescer aí em nome de Jesus, tá bom? Então, quero muito te motivar a você ler esse livro de Gênesis de uma forma diferente, em que acrescente, né, grande conhecimento para a sua vida, tá? E hoje eu vou falar aqui, glória a Deus, sobre a descida do Egito, tá bom? Como eu disse para você que é um estudo aí panorâmico, né? Eu vou resumir do capítulo 39 até o capítulo 50 de Gênesis, tá bom? Então, são vários capítulos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui sobre essa questão da descida para o Egito. Como foi que aconteceu aí a saída, né, dessa família, a família de Jacó, tá? Para o Egito. Parece que eles estão indo fazer uma coisa contrária, né? Mas, na verdade, Deus estava no controle disso, Deus estava ali trabalhando para que eles pudessem herdar essa grande herança. Bom, eu começo dizendo sobre Isaac e sobre Rebeca, tá bom? Vocês sabem que os pais de Jacó e de Esaú é Isaac e Rebeca, tá bom? Se eu perguntar para você quem eram os pais de Jacó e de Esaú, então, vamos lembrar aqui um pouquinho, tá bom? Abraão recebe a promessa o filho de Abraão é Isaac, tá bom? O filho de Abraão é Isaac. Isaac se casa com Rebeca e eles têm 2 filhos aqui. Esses 2 filhos se chamam Esaú e o outro se chama Jacó, ok? Esaú, ele era ruivo, tá? E por isso desse nome, né? Mas o Jacó vem como aí enganador. Se você for estudar um pouquinho mais da história, você vai perceber que na hora do nascimento, quem saiu primeiro foi Esaú, tá? Mas quem saiu pegando ali no pezinho, logo, né, na saída de Esaú foi Jacó, tá? Então ele já sai ali pegando. E isso nada mais é do que uma promessa, tá? É uma promessa de Deus. Há uma promessa que diz assim: o maior servirá o menor, tá? Já deu, olha que coisa tremenda. O maior servirá o menor. Quem era o maior? O primogênito. Quem era o primogênito? Esaú. Tá bom? Isso que eu estou te falando é só um pouco mais de explicação para você. Esaú, então, era o maior. Ele tinha o direito de primogenitura, tá bom? Mas a Bíblia diz que quando ele nasce, ele está nascendo, o seu outro irmão já está pegando ali no calcanhar dele, né? Que era o Jacó. Então, para os seus pais, isso não foi muita surpresa, porque já havia uma promessa de que, na verdade, quem herdaria essa promessa que foi liberada sobre Abraão seria o menor. O menor era Jacó, porque ele foi o segundo que nasceu. E aí você vai ver durante toda a história que Esaú, ele não dava muita atenção a essas promessas espirituais. Já o Jacó, ele engana o seu próprio irmão, não é?
querendo a primogenitura, se quer que essa primogenitura aí tenha a ver com aquela herança do pai. Quando o pai morresse, então toda essa herança iria para ele. Ele ainda não tinha esse direito à herança que vinha de Deus, essa promessa que Deus liberou para Abraão, ele ainda não tinha esse direito. Esse direito ele vai receber, lógico, depois de ele fazer tanta coisa, né? Mas quando ele volta da terra onde ele se escondeu do seu irmão, ele tem ali um encontro com o Senhor, e o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus ali, e ele guerreia ali com o anjo do Senhor, e ali o nome dele é transformado de Jacó para príncipe de Deus, ok? Tá dando para entender? Então aí sim ele recebe esse direito, a herança que estava liberada sobre a vida de Abraão, tá bom? Ok? Então aí tem alguma direção para você, muito, muito tremendo isso. Estuda um pouquinho essa história aí que você vai gostar bastante. Quando eu falo sobre Isaac e Rebeca, eles vão cometer, que são os pais de Esaú e de Jacó, eles vão cometer um grande erro. Enquanto Isaac ele defendia, né, tinha Esaú como o queridinho, a Rebeca tinha o Jacó também como o queridinho, né? Tá aí, você vai ver isso na história, se você começar a ler ali, você vai perceber que um era, né, o Isaac preferia o Esaú, que o Esaú era caçador, enquanto Rebeca preferia o Jacó, porque o Jacó vivia mais dentro de casa, ali, né, cuidando das coisas, tanto que ele fazia até comida, né? Bom, agora, você vai ver, falando agora de Jacó, que eu disse sobre essa questão da bênção, você vai ver que Jacó ele vai cometer o mesmo erro. Eu falei para você que de Jacó vem os 12 filhos. Desses 12 filhos, vêm as 12 tribos, que se constituem as 12 tribos de Israel, tá bom? Então, Jacó, ele vai cometer também o mesmo erro. Então, dos 12 filhos, ele começa a amar mais, não que ele não amasse os outros, né? Mas ele começa a amar mais a José, né? José, né? O último filho ali, ele era mais amado, ele era o mais amado, né, de todos. E isso causou para os outros uma grande inveja. Eles ficaram com tanta inveja que eles resolveram matar o seu irmão José. Você sabe da história de José, né? José, ele teve sonhos de que ele seria um governador, de que ele estaria nessa posição de líder, só que ele não entendia isso, e por causa disso, porque ele falava isso para os seus irmãos, falava isso para o seu próprio pai, isso lhe trouxe assim uma inveja dos seus irmãos, e os seus irmãos planejaram matar a José. Graças a Deus isso não aconteceu, mas venderam José como escravo, né? E aí por isso que diz José do Egito, né? Porque ele, como escravo, ele foi levado até o Egito e ali ele foi vendido novamente. Bom, uma coisa eu quero falar aqui para vocês é que José, ele foi ali vendido como escravo aos 17 anos, tá? Gente, com 17 anos ele foi vendido como escravo. Só que aí começa todo esse processo, né? O processo de transformação na vida de José, porque aos 30 ele vai se tornar governador aí do Egito. Aí você faz a conta, né, de 17 e 30, você vai ver que são mais ou menos, demorou mais ou menos uns 13 anos, né, para que ele fosse exaltado, tá bom? Gente, tem gente que às vezes fala, puxa, por que a minha resposta não vem? Por que o meu milagre não acontece, né? Veja o tempo do processo na vida de José para que ele se transformasse no segundo abaixo do faraó, né? Para que ele se transformasse no governador. Quando ele era adolescente, ele tinha as visões, né? Ele teve as revelações. Deus estava mostrando para ele o que é que ele seria. Mas ele jamais ia imaginar que só com 30 anos de idade é que
essa promessa iria se cumprir na vida dele, tá bom? Então isso é um ensino para que você aprenda aí a esperar as promessas de Deus, mas não busque calado, busque sempre lembrando dessas promessas, não que Deus esqueça das promessas, tá? Deus não esquece das suas promessas, mas que você sempre traga à tona essas promessas que o Senhor tem sobre a sua vida, porque essas promessas vão se cumprir com toda certeza. Bom, continuando aqui, nós vamos entender que aos 30 anos, então, ele toma essa posição aí de governador, né? E depois, mais ou menos ali uns 10 anos mais tarde, lembra daquela a interpretação que José teve? José teve uma interpretação de 7 anos de abundância e ele teve a interpretação de mais 7 anos de seca. Então, por causa dessa interpretação do sonho, porque Faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó, mas José, cheio do Espírito Santo, trouxe a interpretação dizendo: ó rei, vai vir 7 anos aí de grande abundância, mas também vai vir 7 anos de grande fome. E aí José dá uma grande direção para aquele faraó, né? O meu conselho seria que você aumentasse os celeiros, que você plantasse, que você guardasse a quinta parte, né? E é isso que Faraó faz. E na verdade eles estavam se preparando para os 7 anos aí de grande seca. Bom, passados esses 7 anos, né, se inicia agora os outros 7 anos de secura, né, de fome, e aí, é só aí, veja bem, é só aí, mais ou menos aí 10 anos depois que ele se torna governador, é que ele tem essa oportunidade de ver os seus irmãos, tem a oportunidade de ver o seu pai, entendeu? Gente, que vida teve o José, não é verdade? Então, passados-se aí mais ou menos uns 10 anos, ele, às vezes você lê ali, você não percebe, parece que tudo foi assim, né? Versículo 1, José foi vendido. Versículo 2, ele se tornou governador. Versículo 3, ele se casou. Versículo 4, ele teve filho. Versículo 5, ele viu seus irmãos. Versículo 6, parece que é rapidinho, mas não é, o tempo passa, tá? Vai se passando os tempos. E sempre é no tempo de Deus. Então, aqui mais ou menos ele vai ter um encontro aí com o seu pai, né? E aí, querido, se torna um trabalhar de Deus, tá? A ida de Jacó com os irmãos de José, ok? Para o Egito, foi uma providência de Deus, porque naquela época, toda a terra que se conhecia naquela época, todos os povos que se conheciam naquela época, estavam passando fome. Não adiantava plantar porque não dava nada. Então o povo começou a passar fome. Você começa a entender isso? E aí eles falaram, um dos irmãos, né, os irmãos de José falaram para Jacó, nós ouvimos falar que o Egito nesse tempo está próspero. Nós ouvimos falar que lá eles têm em abundância. Foi exatamente a direção que José deu para o faraó. Então, quando começa esse tempo de seca, o Egito fica mais rico ainda. Eles se tornam mais prósperos ainda. Porque todas as pessoas, queridos, vinham até o Egito para comprar mantimentos, ok? Eles compravam mantimentos e levavam para suas terras, para suas famílias, que foi a mesma coisa que aconteceu com a família de José, tá? Bom, quando o faraó descobre que José ele tem um pai que se chama Jacó, quando o faraó descobre que José tem mais irmãos, o faraó dá uma proposta, lança uma proposta para José. Ele diz assim, chama teu pai para cá, chama teus irmãos para cá. Aqui
Nós estamos falando, não estamos falando, querido, de 10 pessoas, de 20 pessoas. Nós estamos falando de mais ou menos aí, a Bíblia fala isso, são 70 pessoas. Nós estamos falando de 70 pessoas, que são os filhos dos filhos, né? Ok? Os netos aí de Jacó. Então são 70 pessoas. O faraó perguntou para José. O faraó amava muito a José, né? E perguntou: o que é que os seus irmãos fazem? Qual é a profissão deles? Aí José falou: eles são pastores. Então eles receberam de Faraó uma terra para que eles pudessem ali habitar, para que eles pudessem ali continuar pastoreando, ok? E essa terra se chama terra de Gósen, tá? É uma terra bem próxima, ela faz parte da terra do Egito. Então, eles não estavam praticamente no centro do Egito, na cidade do Egito. Eles herdaram uma terra, tá bom? Que faz parte ali do Egito. Nessa terra, eles começaram a prosperar. Nessa terra, eles enriqueceram demais. Nessa terra, eles cresceram demais. Nessa terra, eles multiplicaram demais. Deu para você entender? Então, morre José, tá? Morre Jacó, né? Vamos pelo tempo certo. Morre Jacó, morre José, tá? E a Bíblia vai dizer que também morreu esse faraó, tá? Que foi um faraó que abençoou muito a família de José. Daí nós vamos começar o próximo estudo. Daí você vai descobrir como é que começa o sofrimento desse povo que faz parte da família de Jacó, que faz parte dos irmãos de José. Daí no livro de Êxodo, depois nós vamos entrar e nós vamos descobrir um pouco mais sobre isso. Mas por enquanto, eu só quero te falar sobre essa questão, para a gente terminar aqui. Por que que Deus tira o povo a família de Jacó, porque eles estão habitando ali como peregrinos na terra de Canaã, né? Por que ele tira e traz para o Egito? Talvez você diga assim, tá vendo? Deus é um Deus de sofrimento, Deus quer que o povo sofra. Não, irmão. Deus conhece todas as coisas. Talvez aquela família, aí quando eu estou falando da família de Jacó, eles não estavam preparados ainda para vencer todo aquele povo que habitava na terra de Canaã. Ok? Dá para você entender isso, irmão? Então a terra de Canaã não era uma terra deserta. A terra de Canaã era uma terra que tinha outros povos já naquela época, que habitavam outras pessoas. Essas pessoas tinham ali sua cultura, essas pessoas tinham ali a sua forma de idolatria. Não eram pessoas que adoravam a Deus. Então o que Deus ele faz? Ele guarda o seu povo, os seus escolhidos, né? Deus faz esse povo se multiplicar, né? Esse povo cresce de uma forma demasiada, glória a Deus por isso, né? E até que chega o momento, lá no livro de Êxodo, nós vamos entender isso, que eles vão sair desse tempo de escravidão e eles vão em direção aí à terra de Canaã, ok? Bendito seja o nome do Senhor. O que me garante, pastor, que que eles voltariam para essa terra? Quando você lê lá em Gênesis capítulo 49, Jacó está dando as bênçãos, ele está abençoando os seus 12 filhos. E para o filho e para Judá, que era um dos filhos de Jacó, ele estabelece, ele diz assim, ó, Gênesis 49, no verso 10, ele diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui é uma promessa profética. Primeiro, vou te ensinar algo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele viria de uma dessas tribos, tá bom? Qual era a tribo que Jesus viria? Da tribo de Judá. Tá aqui escrito no livro de Gênesis, da onde viria
o Messias, tá? Quando ele diz o cetro jamais, né? O cetro jamais arredará de Judá. Quer dizer, o cetro você fala de rei. Cetro você fala de alguém que tem autoridade. Tá bom? Cetro, então você está apontando para o Messias. Então, o rei, né, não vai reinar, ok? Numa terra distante, numa terra desconhecida, numa terra de escravos. Né? Então, Deus está estabelecendo aqui que o rei viria. E ele viria para reinar. E ele reinaria sobre o seu povo. Quem é esse povo? O povo de Israel. Ok? Estou me fazendo entender? Por isso que é bom você ler a Bíblia, que você vai conhecendo muita coisa, né? Muita história, e isso é maravilhoso, tá? Agora, outra coisa que eu quero falar para você, por exemplo, como é que, lembra que eu falei sobre Cristo, né? Como é que, o que significa a palavra Cristo? Enviado, ungido. O livro de Apocalipse, no capítulo 5, o verso 5, está dizendo assim, que Jesus Cristo, aqui resumindo, Jesus Cristo, ele é chamado o leão da tribo de Judá. Então, para ser leão, tem que ser cabeça e ele tem que reinar, tá bom? Ok? Bom, gente, para a gente terminar aqui, o livro de Gênesis, ele termina em fracasso, tá? Por que ele termina em fracasso? A última palavra desse livro de Gênesis diz assim, a última frase, num caixão no Egito. Por que está escrito isso? Isso nos nos chama a atenção sobre o caminho do pecado, né? Então a marca, o resultado de uma vida debaixo do pecado é justamente a morte. A Bíblia diz isso em Romanos, capítulo 6, e no verso aí 23, né? Então você vai ver que o povo está lá, a família está ali, mas aí você vai ver o povo se afastando. Você vai ver isso em Êxodo, que o povo de Israel não continua buscando a Deus, mesmo com uma promessa de saída, eles não continuam firmados em Deus. Você vai ver que esse povo se afasta mais e mais de Deus. E, querido, quando você se afasta do Senhor, você morre espiritualmente. Você deixa de ter essas experiências maravilhosas com o Senhor. Isso é muito triste. É muito triste. Então, o final do livro de Gênesis é justamente um ponto de fracasso, porque o povo está totalmente afastado do Senhor. Outra coisa que eu quero deixar para você nesses minutinhos é que há 8 nomes mencionados em Gênesis que nós devemos lembrar, e esses nomes têm que estar em ordem, tá bom? Então, Gênesis começa com Deus, Adão, Satanás, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. São os 8 nomes aí mais importantes do livro de Gênesis, tá bom? E também existe 6 lugares de suprema importância em conexão com essa história, tá bom? Aonde é esses lugares? O Éden, muito importante que você tem que estudar. O Monte Ararat, onde a arca repousou. Babel, né? Lembra da Torre de Babel? O dos Caldeus, aonde Abraão foi chamado, né? E Canaã, que é a terra prometida. A Gênesis vai falar muito sobre a terra prometida, Canaã, e vai falar também sobre o Egito, tá? Então, se você quiser estudar, essa é a linha para que você possa estudar e você possa aprender muita coisa no livro de Gênesis, tá bom? Gente, parabéns para você que ficou aí conosco, né, nesse estudo panorâmico da Bíblia sobre o livro de Gênesis. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado em nome de Jesus, e nós entraremos no próximo Tadel aí falando sobre o livro do Êxodo, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Ok? Vou tirar até meu óculos aqui para ver se encerra sem óculos. Tchau, gente. Deus abençoe.